Voltando então, gente, com o nosso estudo, parte 30. Muitos vídeos, hein? O último vídeo que foi feito aí, 4 horas de duração. Um único vídeo. E esse aqui é a parte 30. É o 30º vídeo que eu estou fazendo especificamente sobre a salvação. De fato, como ela é, escrituristicamente falando. Já começamos esse vídeo com uma seguinte frase: o homem orgulhoso, ou a pessoa orgulhosa, não se dispõe a mudar de opinião, mesmo que a verdade lhe seja esfregada na face. Essa é uma dura realidade, né, Mateus? Então, vamos, pessoal, continuar, né? O último vídeo aí foi bem longo e esse vídeo é sobre a Ordo Salutis, como prometido no vídeo passado. Salve R. Borges. E aí, Vitor, graça e paz, boa tarde. Voltando, né? Rapaz, terrível, hein? Eu só parei aí depois do vídeo de 4 horas de duração, inclusive o vídeo mais importante do canal. E o vídeo mais importante que você poderia ver na sua vida, eu acho que era aquele. Acho não, tenho certeza. Quem não viu, assista o vídeo postado anteriormente a esse. Um vídeo de 4 horas de duração, né? Muito importante. E aí, caderninho e caneta, aposto, Sr. Lili, na Homeland School. Hoje domingo, né? Estamos na escola bíblica rominical, né? Que não é que vem de Roma, não. É por causa de Rômulo mesmo. É biblical, né, Derek? Vamos lá, então. Esse assunto é de extrema importância também, pessoal. Ele é um pouco mais didático que o outro, que o anterior. Mas o anterior também foi, né? O anterior, inclusive, foi tudo, né, pessoal? Né? O vídeo anterior a esse foi tudo. Foi didático, foi exortativo, foi evangelístico, foi discipulado, foi salvífico, foi tudo. Né? Tudo que teria para a pessoa aprender ali sobre a salvação tá ali. 4 horas de duração. Né? E esse vídeo anterior de 4 horas de duração foi aí o vídeo número 29. Ou seja, tinham mais outros 28 vídeos também a respeito só da salvação. Vídeos de 1 hora de duração antes desse. Então vamos lá. Mateus, há 6 meses já que você é inscrito aqui. Olha que interessante. E aí, Bruno Provetti. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos lá então, pessoal, porque tem muito assunto, beleza? Anotem o caderninho. Eu não sei, cara, o Will Bro, não sei, deve estar comendo ou dormindo, né? Ou jogando, uma das coisas. Vamos lá então, pessoal. Ordo Salutis. Por que é muito importante isso? Porque o que é Ordo Salutis, pessoal? É Ordem da Salvação, em latim, tá? Existe uma ordem na salvação. E como assim? Uma cadeia de eventos específicos para que uma pessoa seja salva. Em Romanos 8,30, vai dizer o seguinte: aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Né? E isso aqui, a gente já abordou esse texto de tantas formas, né, pessoal, nos vídeos passados, boa tarde, biscoito, que fica até redundante, né, explicar de novo. Mas, resumindo, como é um vídeo novo, eu vou explicar. Né? Basicamente é o seguinte: existe uma ordem inquebrável de como o Criador faz todo o processo salvífico.
Primeiro, tem lá no verso 29, é um contexto grandão, esse aqui é um contexto grande que vai abordar lá sobre a igreja, tá falando especificamente da igreja aqui. Né? Antes que alguém me chame de desonesto, né? Porque as pessoas gostam muito de chamar alguém de desonesto quando na verdade essa pessoa não está sendo desonesta. Né? Se eu estivesse realmente sendo desonesto, tudo bem. Rai Danone. E o contexto de Romanos é muito interessante. Eu ainda vou terminar toda a explicação de Romanos. É muito interessante. A gente fez, né, já a explicação do capítulo 1, 2, 13 e muitos outros. Mas esse contexto aqui vai falar aqui, ó, que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade do Criador é que ele intercede por quem? Por todos, não pela igreja, né? Pelos eleitos aqui, pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Criador. Quem são esses que amam o Criador? Eles amam por conta própria o Criador? É do nada que brota uma vontade de amar o Criador? Assim, agora eu decido amar o Criador, do nada, assim, né? Sem ele regenerar primeiro. Será que é isso? Não, pessoal, os que amam o Criador é aqueles que são chamados segundo o... É o propósito de quem? Do ser humano? É a vontade do ser humano? É o decreto do ser humano? É o determinar do ser humano? Não. É o propósito do Criador. Ó. Eles são chamados, aqui, ó, eficazmente, aqui está falando do chamado eficaz, e são chamados, pessoal, eficazmente segundo o propósito do Pai. Ou seja, em outras palavras, significa o quê? Que a vontade do Pai é salvar pessoas, ele vai salvar pessoas. Agora, que pessoas são essas? Verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, são essas as pessoas, também os predestinou. E aqui, infelizmente, a doutrina arminiana totalmente equivocada diz que esses que de antemão conheceu são esses que o Criador teria que consultar o futuro para então ver quem é que vai crer, ver as ações humanas, olhar para fatos da Terra para ver o que vai acontecer. Então, teoricamente, o Criador não sabe muito bem o que vai acontecer. Ele ainda tem que consultar o futuro para ver quem é que vai fazer alguma coisa para ser salvo, né? Basicamente, a soteriologia equivocada arminiana defende isso. Então, isso é traduzido como humanismo, porque Bíblia, Evangelho não tem nada a ver com isso. É o achismo das pessoas que chegam a essa conclusão. Por quê? Porque a gente já abordou aqui em vídeos passados, essa palavra aqui, ó, conheceu em grego, que é como foi escrito, é proegno. Essa palavra conheceu, proegno, aqui você vê pro, que é antes, e egnon, conhecer. É uma junção de duas palavras, que significa, então, conhecer antes. Agora, esse conhecer antes é ter que consultar o futuro para ver quem vai crer? É olhar para as ações humanas no futuro para ver o que vai acontecer, para então o Criador saber quem é que vai merecer a salvação? Quem é que vai fazer algo para ser salvo? Segundo uma graça preveniente? Não, pessoal, porque essa palavra proegno aqui em grego, ela deriva da palavra egno, que... enfim, as pessoas têm que saber grego para entender o que eu estou falando aqui, porque assim, egno é conhecer. Só que não é só saber o futuro. Então, a má interpretação de uma palavra, ela pode gerar uma heresia terrível, como é o caso aqui, ó. Para você entender que não é que ele tem que consultar o futuro para ver quem vai crer. Ó. Os que de antemão conheceu, aqui essa palavra conheceu, de antemão, nós encontramos aqui, ó. Proegno, tá? E essa palavra proegno é conhecer antes. Só que esse egno não é saber o que vai acontecer, tá? Não está ligado a fatos futuros. Está ligado com intimidade pessoal, amor prévio e koinonia, que é comunhão, como a gente encontra aqui em, por exemplo, Mateus, o maior exemplo disso, Mateus 7. Quando o Messias vai falar aqui dos falsos profetas, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse Senhor, Senhor aqui, são justamente esses aqui, ó, que vão dizer... Muitos naquele dia vão dizer Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, ou seja, pregado em teu nome.
Em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome não fizemos milagres, ou seja, dons. Agora, o dom salva? Não. Dom evidente de salvação? Também não. Porque ele continua falando aqui, ó. Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, praticar a iniquidade. Essa palavra conhecer aqui é do grego, adivinha? Egnon. E aí? A mesma palavra lá, de Romanos 8, 29 e 30. Conheceu. Então essa palavra aqui está egnon, porque é conheci, e ela está proegnon, porque é de antemão conheceu. Egno, conheceu. Egnon, conheci. Então, será que o Messias não sabia o que esses falsos profetas estavam fazendo? Ora, ele tanto sabe que ele fala aqui, ó, vocês praticam iniquidade. Então, a palavra em Romanos 8, 29, 8, 28, 29, 30, não quer dizer que o credor tem que consultar o futuro para ver quem vai crer. E sim que aqui ele tem intimidade pessoal previamente. Ou seja, você está vendo como é fácil formar uma seita pessoal e dizer uma heresia? É isso que os arminianos ensinam. Que o credor tem que consultar o futuro para ver quem é que vai crer. Então, com base na fé prevista, escolhê-los. Bom, não é isso que a Bíblia ensina, porque esse conheceu não é ver o que vai fazer, e sim ter intimidade pessoal antes. Ou seja, literalmente conhecer. Por que ele vai condenar os falsos profetas lá em Mateus 7? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade? O que diz Senhor, Senhor? Porque não teve intimidade pessoal com eles. E o mesmo vocábulo, egno. Então não é saber o que vai acontecer. Não é presciência aqui apenas. É literalmente ter intimidade pessoal. Amar primeiro. Então, também os predestinou. Então, esses que ele teve intimidade pessoal primeiro, mesmo antes da existência, também os predestinou. Era um plano para serem conformes à imagem do Filho. A gente encontra o verso 30, que é o que está aqui no estudo que eu escrevi. Então, e a esses que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Aqueles que o Messias chamou lá, que falou, olha, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor. Não temos nós profetizado em teu nome? Expelido demônio em teu nome? Milagre em teu nome? Senhor, Senhor. É tipo uma questão assim, ó. Senhor, Senhor. A pessoa está implorando. Ou seja, já está vendo. Naquele momento, esse dia aqui do julgamento, pessoal, vai ser terrível, porque, olha só, esse que diz Senhor, Senhor, ele não vai entrar no reino dos céus. Não é que você não está, não é que se você disser Senhor, você vai para o lago de fogo. Esse Senhor, Senhor aqui é uma expressão para dizer o seguinte, que a pessoa, ela naquele momento não vai estar glorificada, esses ímpios aqui vão ver que a igreja estará glorificada, tá, junto com o Messias, e eles vão notar que o Messias vai estar na frente deles, a igreja vai estar junto com o Messias glorificada nesse momento, e eles vão perceber, opa, peraí, por que eu não estou ali? E daí que eles vão dizer o seguinte, muitos naquele dia vão dizer-me, Senhor, Senhor! Em outras palavras, não, como assim? A gente devia estar aí. Senhor, nós porventura não temos profetizado em teu nome? Não expelemos demônio em teu nome? Olha só, muitos milagres a gente fez, como é que a gente não é salvo? Como é que a gente não está glorificado junto com o Senhor? Senhor, Senhor! E nesse momento já estarão indo para o lago de fogo. E vão estar gritando, Senhor, Senhor, nós pregamos. Pregaram o quê? Pregaram o quê? Quantas heresias estão sendo ditas hoje? Né? Pois é. Não adianta só abrir a Bíblia não, pessoal. Muito menos pregar um monte de lorota. Tem um detalhe aqui, pessoal. É o que faz a vontade do Pai. Então eles vão dizer tudo isso e não fizeram a vontade do Pai aqui na terra. E aí o Messias, apartai-vos de mim. Enquanto o Messias vai dizer, apartai-vos de mim, eles vão dizer, não, Senhor, Senhor. Complicado, hein? E vão ser lançados para o lago de fogo. Tá? Então a realidade é essa. Bom, então aqui, pessoal, vamos voltar para a Ordo Salutis. Sim, Lucas, é a continuação.
Então vamos lá. Aos que predestinou, a esses também chamou. É uma ordem inquebrável. Os que ele conheceu de antemão, não é que ele teve que consultar o futuro, teve intimidade pessoal, porque o Messias sabia muito bem o que os falsos profetas faziam, era iniquidade, então como é que ele não sabe? Então não é questão de saber. Ele vai condenar porque não teve comunhão com essas pessoas, não teve intimidade pessoal, não amou previamente. É isso que significa amar previamente. A esses ele predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. Então a ordem é essa. Primeiro ele ama previamente, depois predestina, depois ele chama. E aos que chama, ele justifica. Claro. Como é que vai chamar eficazmente e não vai justificar? Como é que a pessoa vai ser salva? Como é que o predestinado vai ser salvo se não for justificado? E aos que justificou, a esses também glorificou. Veja, a esses também. Esses é o que, pessoal? Direcional aos que justificou. Todos os justificados, ou seja, por quem o Messias morreu, eles serão glorificados. Óbvio. Porque é o Criador que assegura a salvação. Então ele ama previamente, predestina, depois chama, depois justifica e depois esses que ele justifica, ele glorifica. Essa é uma certeza tão certa que o texto já está falando lá do futuro, ele já glorificou. Não é que vai pensar em glorificar. Não é que talvez vá glorificar. Não é que justificou e, conforme diz o não glorificou, porque eles não aceitaram a salvação. Acredita nisso, pessoal? Pois é. O cara tem a audácia de dizer que esse texto, em outras palavras, é mentira ou está errado. Porque o texto diz claramente que os que justificou, a esses também glorificou. Então como é que os justificados não serão glorificados se é isso que o texto está dizendo? E aqui eu não preciso nem falar teologicamente. Estamos falando aqui gramaticalmente, a língua portuguesa. Não estamos aqui agora nem falando de Bíblia, meu irmão. Já notaram isso? Que agora eu estou falando aqui só de interpretação portuguesa? Hermenêutica simples? E aí? Como é que esses caras têm audácia? Não é coragem, é audácia, cara de pau, de mentir na cara dura para as pessoas, de esses sim cometerem desonestidade exegética para dizer que os justificados nem todos serão glorificados, né? Acho que na Bíblia dessas pessoas deve estar escrito assim, né? E aos que ele viu que iriam crer, a esses também convidou. E aos que convidou, a esses também morreu por todos. E os que morreu por todos quase serão, talvez, glorificados se a pessoa continuar no santificação, né? Eu acho que é isso, né? O que eles devem ler. Porque é isso que o cérebro deles entende. Então deve ser isso que eles devem ler. Agora, o que o texto diz, meu irmão? O texto é claro. O texto é mais do que claro. Romanos 8 está falando aqui dos eleitos especificamente e não de todos. Então, quando Romanos 8 está falando aqui ó, que ele intercede pelos eleitos ou pelos santos, é por quem? Por quem não vai ser salvo? Não. Se ele intercede é porque vai ser salvo. E aí, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Criador, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ó. E aí, se eles amam o Criador, são salvos, correto? Não são ímpios. Então, são chamados como? Eficazmente. Não é convite para evangelho e depois vai perder a salvação, porque eles amam o Criador, ué. Segundo o seu propósito, seja a vontade do Pai. 29. Porquanto que de antemão conheceu, ou seja, proegno, intimidade pessoal prévia, não é saber o que vai acontecer. Se alguém interpretar isso aqui, de antemão conheceu, que no grego é proegno, como olhar para fatos futuros, consultar o futuro para ver o que vai acontecer, desculpa, cara, aí o analfabetismo bíblico é nível Extreme Blaster, né? Aí não dá. Aí não dá nem pra... Como é que conversa com uma pessoa dessa? Vocês já imaginaram, pessoal, todos vocês que estão aqui na live agora, vocês já imaginaram
Vocês já imaginaram um debate sério bíblico? Hã? A gente vai abordar aqui então a originalidade grega koiné de Romanos 8:29. Aí vamos lá. O que significa essa palavra? Aí o cara diz, isso aqui significa... Primeiro que não, dificilmente o cara vai saber. Aí segundo o cara vai dizer, o cara vai dar uma né, hermeneuta. E aí o cara vai dizer, isso aqui ele teve que consultar o futuro para saber que vai crer. O arminiano vai dizer isso. Por quê? Porque os arminianos, é isso que dizem. Aí, desculpa, né, cara, mas os que de antemão conheceu, essa palavra, ela não significa consultar o futuro. Essa palavra, a gente já viu em Mateus 7, eu vou repetir para ver se a pessoa grava bem. Mateus 7, ele vai se referir aos falsos profetas, vocábulo egno. Tá aqui, ó. Nunca vos conheci. E a pergunta é, o Messias não sabe o que os falsos profetas estão fazendo aqui na Terra? Sabe. Tanto é que ele viu que eles praticam iniquidade. E é por isso que vai se apartar deles. Então aqui o vocábulo conheci, no grego, é egnon. Nunca vos conheci. Então, esse conhecer é o quê? É nunca ter tido intimidade pessoal com esses falsos profetas. É nunca ter amado esses falsos profetas. É nunca ter tido comunhão com esses falsos profetas. Compreendeu? Por quê? Primeiro ponto, que não foram predestinados. Segundo, porque vivem na iniquidade. Simples. Então, o texto em Romanos 8:29 é a nossa base inicial. Os que de antemão conheceu, também os predestinou para a salvação. Está falando de quem, então? Bodes? Pessoas que vão rejeitar a salvação, que vão perder a salvação? Não, né, pessoal? Por quê? Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, agora uma pergunta. Só uma pergunta, pessoal. Aqui. Há uma possibilidade desses que de antemão conheceu e foram predestinados para serem conformes à imagem de seu filho não sejam salvos? Alguém me responda aí. Há alguma possibilidade desses aqui não serem salvos? Sendo que o texto está dizendo que o Criador o conheceu previamente, ou seja, não é que viu o futuro para ver se iria crer, ele realmente teve intimidade pessoal com essas pessoas, que no caso é no âmbito do Criador, no kairos do Criador, no aionos, também os predestinou. Esses predestinados para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, tem alguma chance de perderem a salvação? De não serem glorificados? Não, né, pessoal? Parabéns para quem disse não. Agora, o verso 30 vem e diz o seguinte: esses que ele predestinou, a esses também chamou. Predestinou antes da fundação do mundo. Chamou quando? No momento da pregação do evangelho. Aos que chamou, a esses também justificou. Quando que foram justificados? Bom, o cordeiro espiritualmente foi imolado antes da fundação do mundo. Mas a justificação se deu completude quando o Messias veio. E aos que justificou, ou seja, por quem o Messias morreu, a esses também glorificou. E aí? A pergunta é, há alguma chance desses glorificados aqui, eles não terem sido justificados? Há alguma chance dos justificados não terem sido glorificados? Há alguma chance disso? Óbvio que não há nenhuma chance disso. É óbvio que os justificados serão glorificados. É isso que o texto diz. E eu estou apenas aqui falando português. Então, assim, vocês acreditam que ele pega e diz assim, pessoal, aqui, irmãos, os justificados, eles aqui, o Messias morreu por eles, mas muitos deles não serão glorificados. Por quê? Porque não aceitaram o sacrifício. Legal, então é incrível, né? Significa que o Messias morreu por todo, não salvou ninguém, e depende ainda do ser humano fazer alguma coisa para completar a obra redentora. Eu pensava que a dívida já estava cancelada, paga, né? Tetelestai. Acho que não, né? Na cabeça desses arminianos é meio difícil a verdade entrar, né?
Né, pessoal? Isso porque, né, pessoal, não adianta argumentar com quem está disposto a não mudar de ideia contra uma mente fechada, não importa o número de argumentos, nem o quanto esses argumentos sejam bons. Nunca vai aceitar. Já vimos aqui, né, pessoal, que o significado de propiciação é aplacar a ira do Criador. Ou seja, ele aplacou a ira da igreja. Se aplacasse a ira de todos, todos seriam salvos. A ira não será lançada mais ninguém, inclusive nem naqueles de João 3,36, onde diz que o que se mantém rebelde contra o filho, a ira do Criador permanece sobre ele. Então a ira lá é orgue no grego, que significa ira lançada no lago de fogo. Então, é lamentável, né, pessoal? Mas essas pessoas assim, realmente estão assim, o nível de heresia é grande, hein? Então, assim, esta é uma cadeia inquebrável, uma ordem inquebrável. O primeiro ponto é isso que você tem que entender. Vamos avançar, então. Escolher sem ver. Em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino do Criador. João 3,3. A gente já abordou, né, essa explicação, inclusive eu expliquei esse versículo no vídeo passado. Né? Eu vou marcar aqui, ó. Escolher sem ver. Olha só, pessoal, que coisa interessante isso. O Messias disse que você não pode ver o reino se não nascer de novo. 2 versículos posteriores, o Messias repete o ensinamento. O que é posterior, pessoal? Hã? Alguém me responde, o que é posterior? É antes ou depois? E aí? Pô, tá dada a resposta, né? E aí? Se alguém disser antes, vai perder galardão no céu. Aí, todo mundo diz depois, beleza. Ou seja, 2 versículos posteriores... Ah, fala sério, né? Fala sério. 2 versículos posteriores, ou seja, 2 versículos adiante, ele diz o seguinte: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do Criador. João 3,5. Escute bem. Aqui encontramos a expressão chave. Quem não? Quem não? É uma expressão chave que significa o seguinte: o Messias está declarando uma pré-condição necessária e enfática para a capacidade de qualquer ser humano de qualquer ser humano ver e entrar no reino do Criador. E agora? Agora tem um problema. Porque essa pré-condição é o renascimento espiritual. Ó. Se a pré-condição... Agora vem a pergunta. Se a pré-condição ela é o renascimento espiritual, se a pré-condição você tem que nascer de novo, você tem que ser convertido, você tem que ser salvo, justificado, já estar regenerado, ser uma nova criatura, é a pré-condição para você ver o reino do Criador, como é que... A pergunta agora vem, como que a pessoa pode primeiro se arrepender e crer, ser salva, sem primeiro nascer de novo? E aí? Entenderam? Estamos na Ordo Salutis, a ordem da salvação. Como que a pessoa é salva? Isso aqui é muito importante porque as pessoas fazem a confusão total e aí gera o humanismo secular e o arminianismo, que é o literal, o maior inimigo do evangelho. A maior distorção teológica, a mais sutil, que mais engana, que manda as pessoas para o lago de fogo direto, achando que são salvas. Esse é o problema. Então veja, como que você vai escolher sem ver? Os arminianos não gostam muito de falar. Qual que é as pregações hoje ensinadas aí, gente? Que você pode escolher o Criador, mesmo sem ser regenerado. O problema aí. O problema aí. Como você vai escolher o Criador se você não nasceu de novo primeiro? E agora?
lascou arminianos. Acabou, né? Como é que você vai escolher? Se você, primeiro ponto, está morto e nele tem pecado espiritualmente falando. Efésios 2, 1 a 7. E outra, o Messias fala claramente que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. E aqui, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino. Quando que você entra no reino? Sabe quando? Quando você se converte. Então, assim, a palavra aqui é quem não. Ou seja, ele está dando uma pré-condição necessária. Quem não? Quem não o quê? Quem não nascer de novo, quem não for convertido, quem não for regenerado, quem não for salvo, não pode escolher o reino. Portanto, não pode escolher o Criador. E aí, qual é a pregação de hoje? Que você pode escolher sem ser salvo. Os arminianos enfatizam que sim, você pode escolher. Está meio morto, usa teu livre-arbítrio, não está totalmente morto não, é parcial. Então você vai lá e escolhe, mesmo sendo um ímpio. Olha que coisa mais linda e mais cheia de desgraça. Pois é. Tá vendo? Eles botam a carroça na frente dos boi e por isso faz lambança. Esse batismo em água é simbólico, Derek. Esse daqui, ó. Porque a água não salva. Ó, como é que ele fala que quem não nascer da água, então tem que ir pra água para ser salvo. Então você vai no chuveiro e tá salvo. Toma um banho e salvou. Hoje, aí ó, de noite, a pessoa vai tomar um banho às 8 horas da noite, pronto, cara, você tá salvo. Então, todo mundo tá salvo. Gente, nada físico que você possa fazer vai te salvar. Ó, essa água aqui é a mesma água que está lá em Efésios, a lavagem purificadora da água, ou seja, a pregação. Você tem que nascer da palavra. A água é a palavra que limpa, a palavra que purifica. Então a água limpa, purifica. E do Espírito, ou seja, regeneração. Você tem que ouvir o Evangelho, palavra, então o Espírito vai te convencer. É isso que significa aqui. E daí as pessoas estão lá, batizando por imersão as pessoas, e essas pessoas que estão lá imersas na água, que vai para batismo em piscina, em rio, etc. e tal, estão vivendo agora mais pecaminoso que antes ainda. Ou seja, da onde que salva, da onde que a água regenera? Da onde que batismo na água salva, literal? Ah, o Messias foi batizado, João Batista também. Sim, pessoal, para cumprir profecias. Acabou. Gente do céu. Evangelho, salvação pela graça mediante a fé. É isso. Então veja, simples, né? A pré-condição é o renascimento espiritual. Então, para você escolher o Criador, primeiro você já tem que ser salvo. Olha que notícia! É uma má notícia para os arminianos, mas é uma boa notícia para os demais habitantes da Terra. Né? Por quê? Porque o Messias está ensinando que somente o salvo pode escolher o Criador. E agora? Como é que a pessoa pode escolher de livre e espontânea vontade? Lascou, né, arminianos? Vixe. Bom, é isso que o texto diz. A visão bíblica sobre a ordem da salvação ensina que antes que uma pessoa possa escolher o Messias, seu coração precisa ser mudado. Ela precisa nascer de novo. O coração precisa ser mudado primeiro, para depois você escolher. As visões heréticas ensinam que as pessoas decaídas primeiro escolhem o Messias e depois nascem de novo. Olha que heresia. Nessa visão completamente distorcida da verdade, encontramos pessoas não regeneradas. Olha o problema. Aqui nós encontramos pessoas não regeneradas vendo e entrando no reino do Criador. Olha que porcaria. Não, na boa. Olha que porcaria isso daqui. Olha que jossa. Essa é a visão da maioria. O batismo na água é só uma simbologia. É só uma simbologia. Tá. Agora, olha só. Vocês já pararam para pensar, gente?
que na teologia arminiana, todo esse negócio que é você que manda no mundo, né? Você que escolhe, né? Tem aquela música, eu escolho Deus, eu escolho Deus. Pois é. Bom, encontramos então nessa teologia pessoas não regeneradas, bodes ímpios, vendo e entrando no reino do Criador. Elas estão vendo e entrando no reino. Por quê? O Messias falou aqui, ó. Para você ver o reino, primeiro você tem que nascer de novo. Então, na teologia arminiana, nesse conceito humanista, pessoas ímpias estão entrando no reino do Criador. Mas olha que besteira. Eu pergunto, isso faz sentido para você? Biblicamente, primeiro você precisa que o Messias esteja em você para poder entrar no reino. Essa é uma condição. Sem isso você não entra. Não é primeiro crer e depois tornar-se renascido. Você não tem como crer sem ter nascido de novo primeiro. E então ser introduzido no reino? Não. Como que alguém pode escolher um reino que não pode vir? E agora? Olha essa pergunta. E aí? Olha a última pergunta, pessoal. Como não é a vontade do ser humano que é soberana, né? Não é o ser humano que decide as coisas, né? O Criador tem que submeter a tua vontade, né, Arminiano? Beleza. Como pode alguém escolher um reino que não pode vir? O Messias falou, quem não nascer de novo não pode ver o reino do Criador. O Messias falou, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino do Criador. Então você não pode ver o reino e nem entrar no reino se você primeiro não nascer do Espírito, correto? Se você não nascer de novo. Então a pergunta é, como pode alguém escolher um reino que não pode ver? Como pode alguém entrar no reino sem ser renascido? E aí? Como é que faz isso? Todas essas pessoas acreditam nessa jossa aqui. Arminianismo, puro. O Rodrigo Silva falou que Deus tem um ponto fraco, que é o livre-arbítrio humano. Cara, sério, mano, não dá. Isso aí não é dizer que você você é que manda no Criador? Que ele tem que submeter a tua vontade? Que livre-arbítrio, ô Rodrigo Silva? Que livre-arbítrio você tem? O dia que você conseguir ficar 5 minutos sem pensar em absolutamente nada, ou ficar 3 dias sem pecar, aí você vai poder dizer que teu arbítrio é livre. Se você não consegue fazer isso, você tem que admitir que o teu arbítrio não é livre. Você é induzido por influências. E você faz coisas por influências. Que arbítrio livre é esse? Isso é heresia, Lucas. Arrebata para um suposto inferno. Que isso? Isso é loucura, cara. Então, essas pessoas, gente, estão entrando no reino, aqui, ó, entre aspas, sem ver o reino, sem nascer de novo. Como é que pode você escolher algo que você não pode ver? As pessoas pegam um textinho da Bíblia e ignoram os outros, pessoal. Olha aqui. Quem é que já entendeu essa interpretação aqui? Tá aí. Primeiro você renasce, para depois entrar no reino. Começa aí. Começa aí. Renascimento é onde começa. Se uma pessoa que ainda está na carne, que ainda não é renascida pelo poder do Espírito, pode inclinar-se ou dispor-se ao Messias, então para que o renascimento? Uma pergunta. Vou refazer. Preste muita atenção. Olha só, gente. I was trying to understand. What did you say?
Presta atenção. Se uma pessoa que ainda está na carne, ou seja, ímpia, que ainda não é renascida pelo poder do Espírito, pode inclinar-se ou dispor-se ao Messias, ou seja, pode escolher o Messias, para que o renascimento? Compreenderam essa pergunta? Alguém me disse se entendeu essa pergunta aí. É uma pergunta irrefutável. Isso é heresia, né, Mateus? É por isso que eu não sigo esses caras, Mateus. Olha aí. Como é que é eterno, cara? Como é que vai ser eterno isso aí? Isso é burrice. I don't understand. E aí, Ramon, seja bem-vindo. Vou ler de novo a pergunta. Se uma pessoa que ainda está na carne ímpia, que ainda não é renascida pelo poder do Espírito, não é convertida, ela pode inclinar-se ou dispor-se ao Messias? Para que o renascimento? Por que essa pergunta, pessoal? Porque o Messias falou que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino do Criador e nem entrar no reino do Criador. Então, para que o renascimento? Primeiro, se a pessoa já pode escolher o Messias sem nascer de novo. Compreendeu? Olha como é simples. Olha como primeiro você tem que nascer de novo para depois você ver. E como é que você vê? Você vê e daí crê. Então, o que vem primeiro? Arrependimento e fé ou renascimento? Aqui que está o dilema. Veja, pessoal. A regeneração precede a fé. E aí, o que é precede, chat? E aí, Lucas? E aí, Mateus? E aí, Luiz? E aí, Cindy? E aí, todo mundo? O que é precede? Isso tá fácil, né? Vem depois ou vem antes? A regeneração precede a fé. Significa que a regeneração é depois da fé ou a regeneração vem antes da fé? Tá vendo? A regeneração precede a fé, pessoal. Olha que coisa interessante. Tá vendo como a ordem dos salutos é importante? Porque isso muda todo o sistema religioso, tudo. Olha só, a regeneração, ela é o novo nascimento. Ela precede a fé. Por quê? Porque para você crer, você tem que primeiro ser vivificado. Não cremos para ser nascidos de novo. Somos nascidos de novo para que possamos crer. Compreenderam? Efésios 2, 1 a 7. Estando nós mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida. Então você não vive antes porque você quer. Você vive primeiro porque Ele dá vida a você. Ele vos vivificou. Então, e aí, só depois disso, depois de você ser vivificado, é que você vai crer. Não cremos para nascer de novo. Como é que você vai nascer de novo se você está morto? Primeiro você tem que nascer de novo. É um milagre que acontece na regeneração, pessoal. E aí que Ele coloca a fé em você, aí que Ele coloca o arrependimento em você, e você então vive novidade de vida. Somos nascidos de novo para que possamos crer, confiar. Então a fé vem depois da regeneração. João 1, 11 a 13. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Eterno, a saber, aos que creem no seu nome. Eu vou firmar aqui algumas palavras. Deu-lhes o poder.
Vou em azul, porque foi dado o poder de serem feitos. E esses serem feitos, vou frisar de amarelo. A saber, aos que creem no seu nome. Veja, são todos não, é só os que creem. Claro, né? Agora, aí o armeniano vem e usa esse versículo. Ele diz o quê? Diz que, olha aí, tá vendo? We have to be born again. Tá vendo? Olha aqui, é os que creem. Então, ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Livre-arbítrio. Aos que creem, ó, tem que crer. É, sério. Ó, a todos quantos receberam. Ó, tem que receber então, ó. Tem que aceitar sacrifício, ó. Ó, tá vendo? Hã? Aqui, ó. Tem que aceitar sacrifício, né? Olha aqui. Tem que receber. Jesus morreu por todos, Rômulo. Ah, então você tem que receber o sacrifício. Tá aqui, tá na Bíblia. Tem que receber. Sério? Pois é. Leia todo o versículo. Estes que o receberam são os mesmos que foi dado um poder para eles, não veio deles o poder, de serem feitos, eles não se autofizeram, filhos do Eterno. São esses os que creem. Agora, esses que creem, esses que receberam, esses que foi dado o poder e esses que foram feitos filhos do Criador, eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne e nem da vontade do ser humano, do homem. Não foi deles a vontade, não foram eles que quiseram, eles não se autovivificaram por conta própria, eles não tinham fé para crer, estavam mortos, não nasceram do sangue deles mesmos, não nasceram da vontade da carne, não dependeu deles, a vontade do Criador que sobressai, nem da vontade deles própria, mas do Criador. E aí? Tá aí, ó. Do Criador, pessoal. Então perceba que depende totalmente do Pai fazer tudo isso no eleito. E não nós. Olha aqui. Como é que o armeniano vai interpretar isso aqui? Não vai, né? Não vai interpretar. De jeito nenhum. Não vai aceitar. É isso que o texto diz. Então, para você crer, você não nasce de você mesmo porque você quer. Você não nasce sozinho. Ah, deu arminiano. Ah, mas aqui é do Criador. É a vontade preveniente. É a graça preveniente. Oh, Tito 2,11, graça preveniente. Ele derrama graça em todo. Cabe você aceitar. Desculpa, não é isso que está dizendo. Inclusive, Tito 2,11 a gente já abordou aqui no texto original, né? Epifânia garehara tuteu sotirios raris antropes. Ou seja, porque se manifestou do céu a graça salvadora aos homens. E essa graça não é possibilitadora, é salvadora. Então ela não possibilita, ela salva. E Tito 2,11 é específico para a igreja, para homens já salvos. Lá não está falando de nenhum ímpio. E daí as pessoas distorcem tudo, já expliquei isso em texto aqui sobre a expiação. E aí inventa essa heresia de graça preveniente dos arminianos. Não dá, cara. Não dá. É um poço de heresia. Então é a graça específica. Isso aqui não tem nada de prover salvação para todo mundo. Significa que o que recebe é porque o Criador assim quer. Ele vai receber por quê? Porque ele vai nascer de novo. E aí ele vai entrar no reino e vai poder ver o reino. É isso. Simples. A conversão, o novo nascimento, é algo que independe do ser humano. Ele não vem do sangue, porque não é de família. Não é da carne, porque não é intrínseco do nosso ser. E nem é da vontade do ser humano, porque independe de o homem querer ou não. Romanos 9,16, não depende de quem quer ou de quem corre, do Criador usar sua misericórdia. É uma ação divina na vida do ser humano, regenerando-o e fazendo dele uma nova criatura.
Simples, né? Sim, o ser humano precisa querer. Ninguém rejeita isso. Ninguém nega isso. Eu uso o Telegram, Daiane. Telegram. Inclusive tem canal no Telegram lá, Rômulo Ribeiro. Ó, alguns arminianos acham que, nossa, mas então nós somos robôs. Não temos escolha. Nossa, como é que faz? Então significa que não podemos fazer nada? Gente, entenda uma coisa. Sim, o ser humano precisa querer. Agora a pergunta é, mas quem opera o querer no ser humano? Sim, você tem que crer, meu irmão. Você tem que se arrepender, você tem que fazer um monte de coisa. A pergunta não é essa. A pergunta é quem opera o querer no ser humano? Essa é a pergunta que tem que ser feita aqui. A resposta é: o Criador é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo sua boa vontade. Filipenses 2,13. Entenderam agora como é simples? Sim, o ser humano precisa ter fé, pessoal. Sim. Sem fé, você não será salvo. Ninguém rejeita isso. A pergunta não é essa. A pergunta é, mas quem que concede a fé para o ser humano crer? Tá aqui a pergunta. Essa é a pergunta. Isso, soteriologia, estudo da salvação. Se sosmene sois salvos. Soteria, salvação. Quem concede a fé para o ser humano? Resposta: pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom do Criador. Efésios 2, 8 e 9. Não só esse texto, mas como Tiago também fala, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das Luzes. Ou seja, a fé salvadora não vem de nós. O ser humano tem uma fé normal, que até ímpio tem, que é acreditar nas coisas, é ter fé na vida, etc. Tá? Agora, a fé salvífica é única. Compreendem? Então, se a fé é um dom, ela desce do alto e não vem de vós. Aqui o texto grego eu não preciso nem dizer, né? Alguém escreve para mim esse texto em grego, que eu já até cansei de falar ele aqui. Várias vezes. Quantas vezes você já viram fazer exegese do grego, palavra por palavra desse versículo aqui? Falando, lendo, explicando, cada coisa. E aí? Alguém escreve? Ninguém vai escrever? Ah, não, pessoal. Ah, não. Alguém vai tentar. Eu sinto. Eu pressinto que alguém vai tentar. Olha, a Heloísa tentou. T. Rarity. T rarity. Faltou o gar, né? Faltou o gar. T-G rarity. Ixi! Que isso, Biscoito? O Biscoito copiou o texto e botou no Google Tradutor. E ficou isso aí. Não, Biscoito, tá errado isso aí. Eu já vi, isso aqui não é da Bíblia, não. Tá Google Tradutor esse negócio aí, ó. Ali tá rare, só que o texto é rarity. Ali tá piste, e aqui tá pistes. Pisteos, na verdade. Sesosmene, salvação. Pisteos, é. Aqui, pessoal, ó. Porque assim, ó, as pessoas têm que entender que a fé, ela não vem de nós. Theotodoro, né? Quase isso aí, Luiz, ó. Pela graça só sabe, a gente fez no vídeo do no Criador, mas não só porque ninguém se gloria. Ó. Aqui não está transliterado, aqui está escrito bem como é o grego, né?
Então, o tegar charite, porque pela graça sois salvos. Este sosmeni, sois salvos. Ó, é charite. Mas é charis, né? Charis, do grego charis. É que é só uma derivação isso aqui. De apisteos. E pisteos é fé, pessoal. Pisteos. Tá? E esse pisteos é a fé. Aí depois vem o que tuto, o isto, o pronome demonstrativo neutro. Se ele é neutro, ele não se refere apenas a algo aqui que tem três, no caso aqui tem três substantivos femininos. Então, como é que o tutor vai se referir só a um se ele é neutro? Então, é neutro, ele se refere a tudo que vem antes. Então, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem de vós, é dom do Criador. Sim, Daiane, a mulher ela pode ensinar outras mulheres, está lá em Tito 2. Quer ver? Inclusive eu abordei isso. Só que assim, ela tem que estar acompanhada. Se tiver mais pessoas, ela tem que estar acompanhada do marido, olha só. Em Tito 2, veja. Quanto aos homens, tá. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Sejam mestras do bem, ó, mulheres, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Olha aqui, a amarem ao marido. Não teve um cara esses dias no YouTube falando que a mulher não foi ensinada na Bíblia, que não é mandamento para a mulher amar o marido? Como que não? Como que não? Como que não? Tá aqui, a mulher amar o marido. É lamentável, cara. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Ó, tudo isso aqui as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas. A ser tudo isso aqui. Tá? A mulher deve ensinar isso aqui para as mais novas. É isso. Tá? Bom, então, gente, a fé é um dom do Criador. Eu até frisei que as palavras, ó, é dom. Ó. Isto não vem de vós. Ó. Então temos que crer, claro. Mas como é que você vai crer? Tem que ter fé. E de onde é que vem essa fé? Essa é a pergunta. A fé vem do Criador. A glória dele. Sim, o ser humano precisa se arrepender. Não negamos isso. Sim, foi o 3/8. Precisamos nos arrepender. E aí? Claro, óbvio. Agora, quem leva o ser humano ao arrependimento, pessoal? Essa que é a pergunta. É você mesmo? Resposta, e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram o Pai, dizendo, na verdade, até aos gentios, deu o Criador o arrependimento para a vida. Atos 11:18. E aí? Tem muito mais textos que fala que o Criador que deu a Israel arrependimento e tudo mais. Ou seja, gente, o que eu estou ensinando? Todas as coisas é o Criador que dá. É o Criador que faz. E aí você tem que só continuar desenvolvendo isso. É só isso. Mas vem dele. Vem dele em primeiro ponto. O nascer de novo é obra do Altíssimo, assim como o arrependimento ou o crer. O ser humano não participa da graça do Messias. É depois do arrependimento primeiro que você vai viver em constante arrependimento. Entenda isso. Não é do nada que você vai se arrepender. Primeiro é ele que concede isso a você. Depois você vai viver em arrependimento, porque claro, você é uma nova criatura. Então o nascer de novo é obra do Altíssimo, completamente. E assim como o arrependimento ou o crer. Tá? Então quem dá o arrependimento é o Pai. Olha o texto que eu falei antes. O Pai, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E aí? Ó. Vocês entenderam, pessoal? Claro que temos que nos arrepender. Mas essa é a pregação do Evangelho. Quem vai se arrepender se não o eleito predestinado? Então, quando o predestinado for vivificado, renascer de novo, aí o Criador já está dando o arrependimento. E aí ele vai viver em arrependimento. É isso. Não vem de você. Toda pessoa, a obra salvífica é do Criador. A glória é dele, não é nossa. Então vê, é obra do Pai, não do ser humano.
A salvação, pessoal, entenda, do início ao fim é a obra do Pai. E essas pessoas, hoje, então, como o pai do arrependimento, o Wise Atman, eu acabei de explicar. Ao ouvir o evangelho, você crê, você é vivificado, a fé vem, então ela vem até você, não sai de você sozinho. E então você, regenerado, você passa a crer e você se arrepende de seus pecados. E aí, isso é automático, você vive depois em constante arrependimento. Pois é, Lucas, assim, se a mulher estiver ensinando essa doutrina para outras mulheres, pode ser. Aqui, ó, o texto 2, quanto às mulheres idosas, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizar muito vinho, porque até as mulheres têm que saber as doutrinas salvíficas, a fim de instruírem as jovens a amarem o marido de seus filhos, a serem sensatas, honestas. Para ser honesta, ela tem que saber essa doutrina. Boa dona de casa, bondosa, sujeita ao marido, para que a palavra do Criador não seja difamada. A mulher não deve ser ignorante. É interessante ela saber essas doutrinas e explicar para outras mulheres. Seria interessante, porque às vezes uma mulher pode ser que entenda melhor de outra mulher. Mas claro que deve haver uma sujeição à autoridade. Aqui, ó, né? Sujeitas ao marido, então. Só que hoje isso tá difícil, né? Para homens é mais complicado. O ideal é que homens preguem, né? Homens preguem para todos, né? Porque é um sinal de autoridade. Porque, gente, por que o sacerdócio bíblico foi dado só aos homens? Não tinha uma mulher sacerdote. Vocês sabiam disso? Toda a antiga lei, não teve uma mulher como sacerdote. O sacerdote era homem só. Por quê? Porque era um sinal de vergonha aos homens. É um sinal que não teria homem capaz se uma mulher tivesse um lugar pregando. Esse é o problema. Está faltando homem para pregar o evangelho. Como poderia o ser humano que não entende as coisas do Altíssimo arrepender-se? Quem se lembra desse texto aqui? Que o homem natural não entende as coisas do Criador. Quem se lembra? Natural. O homem natural é o quê? É o ser humano que não é convertido. Não aceita as coisas do Espírito porque eles são loucura. Não pode entendê-las porque eles se discernem espiritualmente. O não regenerado nunca vai entender o evangelho. Nunca. O ímpio que não é eleito. Então, como que esse cara que não é salvo vai se converter? Compreendeu? Então não tem como ter que nascer de novo. E para nascer de novo, primeiro uma obra sobrenatural, sobre-humana é necessária, que é a obra do Criador. Então, olha aqui, pessoal, aqui eu coloquei uma ilustração. Quem consegue entender aí? Sinergismo. Sistema teológico arminiano. Como é que é? A Bíblia diz que você está morto nele de pecado, né? Aí o Criador lança uma boia lá. Aí você tem que sair da terra morto e pegar essa boia para ser salvo. Monergismo. Sistema teológico reformado. Você está morto nele de pecado. Você é incapaz de crer. Incapaz de se arrepender. A fé, você não tem fé. Você está morto, ossos secos. Você não consegue fazer nada. Você não tem livre-arbítrio. Como é que faz? Monergismo. Alguém tem que vir tirar você debaixo da terra, meu irmão. Por isso que a Bíblia diz, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Olha como é clara essa ilustração. Olha como é clara. Vê isso. Olha só, pessoal. Só me diga, é ou não é? É ou não é?
Como é que alguém pode ser salvo se o Criador não for lá e tirar essa pessoa da morte? Alguém me diz. Portanto, a glória é dele. Por isso que a glória é dele. Mas o sistema arminiano crê que você tem que fazer alguma coisa ainda para ser salvo, né? Ou seja, o Criador não consegue, né? Ele é muito fraco. E o Messias morreu por todo, então você ainda tem que aceitar, você tem que completar a obra redentora, né? Eu acho que faltou alguns pingos de sangue, né? Lá no momento que o Messias foi crucificado, né? Para os arminianos deve ter faltado alguns pingos de sangue lá. Porque o ser humano ainda tem que completar, né? Legal. Pô, velho, interessante isso aí, hein? Muito interessante essa teologia arminiana. E ela chega a ser uma blasfêmia, né, cara? É uma blasfêmia, para não dizer outra coisa. Então, olha só. Aqui encontramos a Ordo Salutis verdadeira. Eu vou começar com a Ordo Salutis arminiana, que é a falsa. Então, vamos lá. Aqui você tem que prestar bastante atenção para entender, tá, pessoal? Já estamos encerrando. Esse vídeo não será muito longo. Será aí até curto em comparação com os outros, né? Que já tiveram aí o vídeo passado de 4 horas de duração, né? Isso é heresia, Mateus. Nunca, não era. Não era isso aí, de jeito nenhum. Não era mesmo. Vamos lá então? Ordo Salutis arminiana. Ah, que coisa mais linda, mais cheia de heresia. Primeiro, olha só que jossa. Começa na eleição. Tá, beleza, eleição é bíblica. Dizer que a eleição não é bíblica, a pessoa tem que se internar no hospício, né? O problema é que os arminianos entendem que a eleição é condicional. Ou seja, depende da ação humana que o Criador tem que prever no futuro para então ele escolher com base em sua presciência no que o ser humano vai fazer. Valeu? Como é que é? Ih, rapaz, que isso, velho. É cada nick. Linux. Eu vou te chamar de Linux. Seja bem-vindo. Valeu pela inscrição. Então, veja. Eleição condicional. A predestinação dos arminianos é essa aí, ó. Ele tem que consultar o futuro. Ela é condicional. Ou seja, depende de uma condição. Se o homem crer. Isso aí é de uma meritocracia terrível que vocês não fazem ideia, cara. Já começa errado, né? Aí, depois vem o... Daí o que acontece? Assim, ó, o que acontece? A eleição... ela se dá por duas coisas sinérgicas. É o quê? A ação do credor em predestinar e a ação do homem em exercer a fé. Então, com base na fé prevista, o credor elege. Isso é uma heresia. Isso é uma heresia. Por quê? Porque a fé, para você crer, primeiro você tem que ser vivificado. Explicamos isso antes. Você tem que ser regenerado, nascer de novo primeiro para depois ver o reino. Como é que você vai ver o reino? Como é que você vai escolher um reino que você não vê? O Messias falou isso em João 3,3 e João 3,5. É verdade, eu te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino. Como que você vai escolher se você está morto em pecado, se você está morto em delito em pecado, se você está cego, é um homem natural, o homem natural não entende as coisas do Criador. Como é que um homem natural vai escolher? Como é que vai ter fé para crer se não tem? A graça preveniente capacita você a gerar uma fé. Tipo, é uma magia, né? Um troço assim que... é um troço assim que o Criador tá lá com a graça em todo mundo, né? O Messias morreu por todo mundo tá com graça, é uma graça geral. Aí cabe ao ser humano... eu aqui agora, eu decidi, vou exercitar um negócio aqui, vou fazer circuncisão, vou não sei o quê. Pronto, agora...
com base em meus méritos, porque eu decidi escolher crer, aí o Criador elege. Esse é o pensamento arminiano. Esse é o pensamento humanista, por isso que é humanismo, sincretismo, heresia. Aí depois disso, a ordem é o Messias, então, isso aqui é arminianismo, tá? É errado. O Messias vai lá e faz a expiação, ou seja, é uma obra do Criador totalmente. Tá. Até aí tudo bem. Aí o chamado, pronto, o chamado é o homem. É o ser humano. É o ser humano que tem que responder o chamado, pessoal. Será que é isso? Bom, vamos ver depois. Aí aqui entra a graça preveniente arminiana que vocês estão lendo aí. Olha só. Aí com a graça preveniente, os salvos, mediante a graça, eles vão ter que crer. Aí é uma ação completamente do ser humano aqui, exercer a fé. Olha só que legal. Aí a regeneração, depois que... aqui que está o problema. Depois que o ser humano crê na teologia arminiana, é que o Criador o regenera. Olha que heresia. Você primeiro crê e depois ele te regenera. Olha que heresia, cara. A gente já leu antes, em tudo que eu acabei de explicar, enfaticamente, que para você crer, primeiro você tem que ser regenerado. A fé é um dom, Efésios 2:9. Daí, quando o Criador te salva, te regenera, porque você regenerou, você foi salvo. Regeneração é salvação, tá? Aí depois acontece a justificação. Então, depois da conversão, aí a pessoa ela pode o quê? Ela pode não. É o Criador e o ser humano aqui que então ele é justificado. Por que tem ação de homem e ser humano aqui? Porque você tem que aceitar também o sacrifício do Messias. Você tem que receber. Você lembra os textos que nós dizemos antes? Isso não existe. E aí, depois a glorificação acontece com o Criador. Daí a obra só do Criador, né? Glorificação. Os arminianos, nós não conseguimos nos autoglorificar, então o Criador que vai glorificar. Que legal, né? Aí, nesse momento que a justificação é o Criador que faz com o sacrifício do Messias e o ser humano que aceita, aí ele pode perder a salvação. Já ganha aqui, ó. Olha que teologia nébias. Daí o ser humano cai, porque ele usa o livre-arbítrio dele, o Deus livre-arbítrio, e ele perde a salvação. E vai parar lá no lago de fogo. Rejeição do ser humano. O ser humano não quer a salvação, perdição eterna. E aí vai arder eternamente no lago de fogo. Mas olha só. Então em cima é o salvo, embaixo é o perdido. Olha que beleza. Mas isso é uma teologia assim estupenda, né? Nossa, nossa, nossa. Agora vamos para a soteriologia verdadeira. Vamos lá. Ó, essa é a soteriologia verdadeira. Olha só. A Ordo Salutis verdadeira. Como é que a salvação não é obrigatória, Cíntia? Se o Criador quisesse te salvar e você não querer, a vontade de quem vai prevalecer? A salvação não é obrigatória, gente, no sentido que o Criador não precisava salvar ninguém. Isso sim. Ele não precisava. Ele salva porque ele quer. É a vontade dele. Para você aceitar, gente. Vamos continuar com o nosso estudo então, para ver se as pessoas entendem. Olha só. A Ordo Salutis. Samuel mandou R$2. Dá para se dizer que o Criador deu a salvação a todos, mas como já sabia desde o princípio da criação quem será salvo, os chamou de eleitos e predestinados. Não, Samuel, não, Samuel, não. Não, Samuel, não.
Não, Samuel, Samuel, Samuel. Você tem o nome de um livro da Bíblia, meu irmão. Não. Eu tô eu já até me perdi aqui, pessoal, se é 5 ou 6 dias que eu tô gravando sem parar sobre isso. Não, o Criador ele não possibilitou a chance de todos, para todos. Ele escolheu alguns específicos. Entendeu, Samuel? Eu expliquei muito isso sobre cadê aqui? Eu expliquei muito isso nessa playlist aqui, Pré-ciência e predestinação. E não só nessa, mas em várias outras, né? Que o Messias só morreu pela igreja. Se ele morreu por todos deveriam ser salvos, porque o significado de propiciação é aplacar a ira do Criador. Se ele aplacou a ira de todos deveriam ser salvos. Então a ira não seria lançada nos ímpios que se mantêm rebeldes quanto o Criador em João 3,36. Pois é, Mateus, aí ó, né? Por que ele não tem muito convertido lá? É aquela coisa, né, Mateus? Você lembra daquele texto que a gente leu lá? Que o Criador entregou os astros, o sol, a lua, as estrelas, para que os povos ímpios adorassem? Entendeu, Samuel? Então vamos lá, senão a gente não vai acabar esse vídeo nunca. Ordem da salvação. Primeiro, o que acontece, pessoal? Acontece que o Criador elege primeiro pessoas para a salvação. Tudo parte do Criador. E só. Enquanto o arminianismo ensina que a eleição é do ser humano e do Criador, não. A ordem da salvação bíblica é a eleição parte somente do Criador. Em Ele escolher com base na vontade dele quem ele quer salvar. É isso que a Bíblia diz. Depois vem a expiação, que também é o Criador que faz, com o sacrifício do Messias, totalmente. O chamado é eficaz. Portanto, também é o Criador que faz. Quando ele quer salvar alguém, ele vai e salva. Não é que você ainda tem que aceitar esse chamado. Não existe isso na Bíblia. Vocês viram Paulo, por exemplo, tendo que aceitar o chamado? Ele estava a caminho para Damasco, e aí a cavalo, a toda velocidade, meu irmão. Ele tinha acabado de ir lá fazer um monte de atrocidade contra crentes, contra a igreja do Messias. Do nada o Messias, numa visão, aparece para ele e fala: Paulo, por que me persegues? A visão cegou ele, derrubou do cavalo e ficou 3 dias cego. Será que ele tinha chance de rejeitar? Não, pessoal. O chamado é eficaz, tá? Quando o Criador... Se você vê hoje, pessoal, uma pessoa convertida, é o chamado eficaz. Depois, isso é obra só do Criador. Depois a ordem vem a regeneração. O Criador, ele vem e regenera você. Ele tem que regenerar primeiro, porque senão você não vai crer, não vai se arrepender, não vai nada. Então vem a regeneração, né? Claro que aqui também tem adoção e outras coisas, mas eu não vou abordar aqui, porque ele adota também. Regeneração, ele faz você ser nova criatura. Não princípio law. A regeneração não é um processo lento. É instantâneo. Aqui é quando você ouve o evangelho e se converte, eis a regeneração. Só que isso só acontece no eleito. Só acontece no eleito, né? Não é em todos. Então, vamos abordar primeiro os eleitos, depois o não eleito. Então, o eleito que foi antes da fundação do mundo, baseado na vontade do Criador, regenerado. Depois da regeneração, aqui que entra a diferença, é que ocorre o que? A conversão. Então, nesse ponto, o ser humano é convertido. Aqui é uma obra que, como você já foi regenerado, você então recebe a fé e arrependimento do Criador, que são dons, é a vontade do Pai. E aí você crê e se arrepende. Então é uma ação do Criador e do ser humano.
Mas não que você tem que exercer a fé, você vai exercer a fé depois que a fé já foi colocada em você. Você vai se arrepender porque o arrependimento já foi colocado em você também. É o Criador que concede. Então a conversão, você se converte, mas você se converte porque o Criador te regenerou. Compreendeu? Depois, nesse momento você é imediatamente justificado, é quase no mesmo momento. Você é justificado. Essa aqui é uma ação completamente do Pai. É Ele que te declara sem culpa, pelo Messias. Depois, você vive então em santificação. E aqui sim é uma ação do Criador, porque Ele que opera em vós tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. E também você, porque você é responsável. Quanto mais você andar no caminho estreito, maior galardão você vai ter, mais santificado você vai ficar. Quanto mais você desviar, menos galardão. E, enfim, é pior, né? Tem aqueles que serão considerados os maiores no reino dos céus e os menores no reino dos céus. Tá? O céu, pessoal, vai ter hierarquia, vai ter diferença de galardão. E depois da santificação vem a glorificação. Santificação é todo o caminho da terra. Depois glorificação, quando o Messias voltar. Então aqui é o caminho do eleito. E o que acontece com o não eleito? Acontece o seguinte, a condenação condicional por quê? Porque todos já nascem condenados. Expiação, ela não existe. Aqui está a grande diferença. A expiação, pessoal, ela não existe para o não eleito. Tá bom, Luiz, eu vou pensar nisso aí sim. A expiação não existe por quê? Porque se a expiação existisse para o não eleito, eles não seriam não eleitos, eles seriam salvos, seriam eleitos. Então o Messias morreu só pela igreja. Ele não morreu por todos. Por isso que não existe. Então o chamado é geral, porque o chamado, pregação, você vai pregar para todos, mas só o eleito vai crer. Então é geral, mas o não eleito não vai se converter. É por isso que você não vê pessoas convertidas, todo mundo, é só alguns. A rejeição, o ser humano é que rejeita, porque isso não quer dizer livre-arbítrio, isso quer dizer a própria não regeneração. Você vive em constante rejeição, porque você não foi eleito, é isso. E a condenação. Condenação eterna que não é tormento eterno. Aqui é consequência eterna da destruição. Então, essa é a ordem dos salutis verdadeira. Dizer que isso aqui não é verdadeiro está indo contra a Bíblia. Gente, é isso que a Bíblia diz. Por mais duro que seja, por mais seco que seja, é assim. Do contrário, você só tem uma outra opção. Aceitar isso aqui, ó. E aí? Abraçar essa coisa nojenta aí, essa heresia aí. Esse humanismo todo aí. Não tem. Então é isso. E aqui temos uma frase interessantíssima, pessoal, que eu vou ler para vocês. Não, Mateus, hoje em dia não é errado, não é pecado isso aí, não. Porque hoje em dia, inclusive, é um ato de sabedoria. Tá? Portanto, concordamos com a seguinte declaração: a falsa doutrina é pior quando aparece sob o invólucro da verdade. Quando cita a Escritura e canta Amazing Grace, graça maravilhosa. Satanás sempre é mais eficaz ao se opor à verdade quando o faz em nome do Messias. Nunca houve uma manifestação mais sutil da falsa doutrina do que aquela que afirma todas as verdades da fé cristã sobre a base do esforço humano, do mérito das obras, da fé prevista ou do livre-arbítrio. Afirmar a graça sobre a condição das obras é a perversão extrema, é a mentira. John K. Peterson. Cara, que frase, que texto desse homem aí. Direto ao ponto e certeiro. Esse arminianismo hoje, como eu falei no vídeo passado, vem invólucro, pessoal, de verdades bíblicas, de salvação pela graça. Ele vem invólucro disso, mas na verdade é mérito das obras, com base em esforço humano. Salvação não é esforço humano, salvação é graça mediante a fé. Você se esforça assim, depois de já ser regenerado, para você evidenciar que você é salvo, porque é natural do coração regenerado. Negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir o Messias, é isso.
mas não para ser salvo. E o arminianismo ensina totalmente ao contrário. Olha o problema ali. E cuidado, você pode perder a salvação. Então... E encerramos o vídeo com a frase inicial. O ser humano orgulhoso não se dispõe a mudar de opinião, mesmo que a verdade lhe seja esfregada na face. Espero, pessoal, que todos vocês aí não sejam orgulhosos nem soberbos e aceitem essas verdades, porque tudo isso aqui, pessoal, agora que eu expliquei, desde o vídeo 1 até esse, que foi o último sobre as doutrinas salvíficas, foi nada mais, nada menos que a verdade bíblica, com todas as provas, argumentos neurocientíficos, argumentos bíblicos, textos interpretados no original em grego koiné, como foi escrito na Nova Aliança. Então, assim, não aceitar isso é a pessoa dizer que é orgulhosa. A verdade, pessoal, foi esfregada na cara da pessoa. E aí, ela não muda de opinião. Ou seja, orgulho. A verdade sendo dita é a pessoa rejeitando. Isso é livre-arbítrio? Não, isso é própria dureza do coração humano. Própria evidência que talvez a pessoa não seja eleita. Cuidado. Quem não aceita isso aqui tudo é porque não é eleito. Cuidado, pessoal. Porque assim, ó, como que um eleito não vai aceitar isso? É humildade, é verdade. Então a verdade não está entrando na pessoa. E o Messias falou, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. A minha verdade não entra em vós. E aí, minha palavra não entra em vós. E aí, lascou. Né, gente? Então assim... Não é, Derek? Tudo faz sentido depois que põe em prática um estudo desse. Bom, pessoal, essas todas foram as doutrinas salvíficas. E esse é o último vídeo. Eu tenho muito mais ensinamento, mas voltados a outros assuntos, né? Não só bíblicos, mas também, enfim, muita coisa sobre o sistema. O link está aqui em cima, aqui. E o nome é Vídeos do Rômulo. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu me achar aqui. Tá aqui em cima. Esse QR Code é só você escanear. E as pessoas então vão ter acesso a um monte de vídeo, né? E muito mais coisa bem interessante. Não tô vendendo palavra, muito menos salvação. Isso não se vende. Por isso que eu fiz de graça todos esses vídeos aqui. Tudo de graça, pessoal. Vocês têm noção disso? Quantas horas de vídeo tem aí? Cada vídeo mais de 1 hora. 30 vídeos. Só o vídeo anterior, o vídeo 29, deu 4 horas de duração. Esse vídeo aqui deu 1h30. De graça. E aí? Então esse link aqui vai direcionar para outros tipos de vídeo, tá, pessoal? Que sim, eu posso cobrar porque é trabalho meu. São outros tipos de assuntos que eu posso sim vender. Tem nada a ver com Bíblia. Então, quem tiver interesse, o link está aqui. O nome aqui é Vídeos do Home. E no YouTube também vai estar o link desses vídeos no primeiro comentário fixado. Então... É isso, né, pessoal? Olha, Derek, o assunto das próximas lives, eu pretendo trazer aqui o tormento eterno no inferno. Também vou fazer um intensivão, porque é muito texto, muito assunto. Mas eu acho necessário explicar, porque as pessoas, elas estão completamente equivocadas quanto a isso. Elas ainda acham que morreu, vai para o inferno e ainda depois do julgamento ainda sofre eternamente pegando fogo. Bom, não é isso que a Bíblia diz. Então a gente vai abordar esse assunto, tá? Eu não sei quando que eu vou fazer essa live nova, porque, enfim, agora já é um horário aí, deixa eu ver. Eu posso começar, eu acho que daqui uns 5 minutinhos, talvez. Eu vou ver aqui, pessoal, talvez eu recomece já esse assunto do tormento eterno. Talvez não, porque eu realmente estou esgotado, pessoal. Mas eu preciso fazer isso. Eu sinto que tem que fazer isso agora, é urgente. Então... fazer uma gameplay, né, Paramount? Pois é, eu até queria, mas existe um chamado mais importante. A quantidade de eleitos é muito menor do que de não eleitos. Com certeza a maioria vai para o lago de fogo. Tá? Isso o Mateus 7 falou, o Messias falou, que a maioria vai passar pela porta larga. Essa foi a live, pessoal. Encerramos aqui as doutrinas salvíficas e quem quiser saber agora sobre a doutrina do tormento eterno no inferno,
Para entender de fato o que vai acontecer após a morte e depois do julgamento, assista então os novos vídeos, as novas playlists que eu vou gravar agora, e para entender de fato, porque para você conciliar tudo isso aqui, predestinação e outras coisas, com tormento eterno, você tem que entender o que é a condenação. Senão não tem como. Eu não creio que o Criador predestinou pessoas para sofrerem eternamente num lago de fogo. E eu não creio porque a Bíblia não diz isso. E também porque isso vai contra a lógica, contra a graça, contra o amor e contra a justiça. Justiça é você pagar. Aliás, justiça é você... Justiça seria o Criador fazer você pagar pelo que você cometeu. Fazer você pagar pelo que você não cometeu é justiça? Então nós vamos explicar isso nos vídeos posteriores. É muito importante. Tá, pessoal? Exatamente, Tali Shiro, pagar segundo as suas obras. É isso que a Bíblia diz. E não segundo a eternidade. Né? Então vamos lá. Valeu, pessoal. Até a próxima.